e conversar sobre como é que vai ser um podcast e como que nós vamos fazer acontecer. É isso, né? O Jorge falou aí, deixa pra mim, você ligou. Nossa, A pauta. podcast, né? Vamos falar. Como a professora quis ser professora, né? O começo de tudo. Eu gostava, assim, de... Na verdade, eu tinha dúvida, assim, do que eu queria ser, mas eu sabia que eu não queria trabalhar num escritório, assim. Eu gostava de alguma coisa que fosse mais dinâmica, assim. Eu sempre gostei na escola, assim, bastante de educação física, biologia, ciências e história. E aí acabou que eu decidi fazer o magistério, que é um curso que a gente faz depois que sai do ensino médio, né? E ali se aprende bastante coisa, mas é mais para trabalhar com as crianças pequenas, né? Então comecei trabalhando em educação infantil. Só que eu vi que não era exatamente para mim. Eu gostava de ser professora, mas talvez não de crianças tão pequenas. Eu queria uma outra coisa. Então, como eu gostava muito de história, eu resolvi fazer a faculdade de história. E realmente vi que era a área que mais me interessava. E aí comecei a trabalhar, né, com os adolescentes. E apesar de ser difícil lidar com adolescentes, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que consegue. Realmente é uma coisa que me deixa feliz e que eu gosto. E a disciplina de história também é uma coisa que eu fui me apaixonando aos poucos e vendo que realmente é algo que me dá prazer ensinar. A parte de história, né? Eu gosto de humanas. Não é de exatas. Não. Não. Por isso que eu desisti de biologia. Sim. Porque tinha muita química. E aí, quando eu fui olhar a grade curricular da faculdade, né? Do curso, eu olhei, cara, tem muita química. Isso não é pra mim. Eu sempre fui mais assim de escrita, né? Lia bem, gostava de ler, conseguia escrever bem, falar, né? Era tranquilo. Então eu falei, cara, é de humanas, eu preciso ir pra humanas. E acabei indo pra história. E sempre foi uma coisa que eu gostei. Sempre gostei, assim, de entender, de pesquisar. Meu pai gosta muito, meu pai tem muitos livros, muita coisa. Meu pai, assim, ele é apaixonado por história também. Então eu sempre gostei de conversar com as pessoas mais velhas também. Eu era aquela pessoa que ia lá na casa da bisavó e escutava 10 vezes a mesma história. Minha bisavó, ela veio lá da Polônia e ela, no final, assim, né, mais quando ela tava mais velhinha, ela tinha um esquecimento, assim, né? Então às vezes ela esquecia quem eu era, às vezes ela contava, às vezes, a mesma coisa, várias vezes, mas ela lembrava da infância dela, da adolescência, de quando ela veio pra cá. Então ela contava muitas histórias dessa época, né, de mais tempo. E eu adorava escutar meu avô, né? Eu adorava ouvir as diversas versões que tinham, assim, né? De como era vir pra cá, de como era a vida antigamente, entender a visão que eles tinham, assim. Então, eu fui me apaixonando cada vez mais por história. Né? E quanto tempo tá aqui na escola? Aqui? Quanto tempo que eu tô aqui? Desde 2014, então são 8 anos já nessa escola aqui. É tempo. Ainda há bastante tempo. Eu entrei junto com essa turma que tá no 9º ano. Então, eles entraram no primeiro ano, eu me lembro certinho, assim, que eles entraram no primeiro ano e eu entrei aqui para trabalhar. Então, já é bastante tempo. E eu amo essa escola. Né? É meu xodózinho, assim. Passou por geração da minha família já. Porque exatamente, a gente acaba dando aula para irmãos, daí o irmão já conhecia. Eu tenho muitos, assim, irmãos, primos, né? Família tal, já vários tiveram aula comigo. Então você acaba conhecendo a família, você acaba conhecendo a comunidade, você acaba conhecendo muitas pessoas diferentes, assim, também. Algumas pessoas que nasceram aqui, outras que vieram de fora, né? Como o Jorge veio de Blumenau, mas a gente tem pessoas que vieram de mais longe ainda, né? Então a gente tem pessoas que vieram de várias partes do Brasil, até de fora do Brasil. Então, assim, a gente vai conhecendo e vai se apegando à comunidade, assim. Eu gosto muito dessa comunidade e sou bem feliz de trabalhar aqui nessa escola, assim. Tem um apego, assim, sabe? E a professora viu o crescimento, né? Eu lembro de Chico pequenininho. É verdade. Eu lembro de Chico pequenininho. O meu irmão, né? Trazia aqui, eu ficava lá na informática. Exatamente, jogando. Me lembro. Lembro de você na festa junina com a tua mãe, né? Bem pequeno. Muitos, assim. Na verdade, eu lembro também...
porque eu não trabalho com os pequenos, mas a gente acaba vendo, né? Então eu lembro de crianças que estavam no primeiro, segundo ano, hoje são meus alunos. Então como cresceram, como tão diferentes, assim, sabe? E é engraçado. É engraçado acompanhar, assim. A gente tem a impressão que o tempo passa muito rápido, assim, né? E essa escola é, tipo assim, uma escola de muita família, né? Exatamente. É muita união entre a comunidade, tanto quanto as pessoas novas que chegam de outros bairros. Tipo, eles se enturmam e criam laços de amigos e familiares. Eu acho assim que como é uma comunidade mais pequena, todo mundo se conhece, acaba que as famílias também têm contato uma com a outra. E essa escola, por ser uma escola pequena, a gente acaba tendo muita ligação com os alunos. Eu tive alunos que já vieram aqui e falaram assim, que saudade que eu tenho daqui, porque nas outras escolas, né, de ensino médio são muito grandes. Então a gente sabe que não é uma sala de 40 alunos, né, um primeiro ano de ensino médio. O aluno não vai ter a mesma atenção que ele tem numa sala de 20. De 20, alunos. E que a gente conhece, né, desde pequeno, conhece os pais, conhece o irmão, então assim... Conhece a família. Conhece a família, então assim, acaba que... e vocês também me conhecem, né? Porque assim, acompanharam o meu filho desde pequeno, né? Eu algumas vezes trazia o Arthur quando ele era pequeno, tiveram turmas, até o teu irmão deve lembrar dele pequeno, porque eu trazia junto, ele tinha 2, 3 aninhos, hoje ele lembram de mim grávida, né? Quando tava grávida do Léo, então acompanharam assim a minha vida também, sabe? Me conhecem. A professora Galcia, né, conhecem também a minha pessoa, né, não só como professora, mas como pessoa também. Então a gente acaba tendo uma ligação muito grande e aí a gente fica assim feliz quando a gente vê que o aluno foi para frente, sabe, que continua estudando, que foi trabalhar, que foi viver sua vida, que tá, né, crescendo assim na vida, né? Teu irmão, por exemplo, né? Cada vez que tu me contar, meu irmão isso, meu irmão aquilo, eu fico tão feliz porque, né? Cresceu e tá bem. O crescimento dele, isso. Né? Tu viu como ele era, né? E a gente torce, né? Pelas pessoas, assim. É um processo, né? Cada ano tu conhece novas pessoas e tu vai acompanhando. Imagina, né? Você, a Thalia e a Rafa, né? Então, vai chegar uma hora que tu e a Thalia não vão ser meus alunos. Aí vai ter só a Rafaela. Mas assim, ela talvez vai me contar. O meu irmão tá fazendo tal coisa, tá estudando tal lugar. Ele já tá pensando no que ele vai estudar. Ou ele tá trabalhando, a minha irmã. Então, assim, e as lembranças ficam muito vívidas na memória da gente, assim, né? Então, eu vou lembrar sempre do Jorge. O Jorge gostava de tal coisa. A Thalia gostava de ler. Será que ela continua igual? Ou às vezes vem me visitar. Alguns alunos, assim, já vieram, sabe? E vários, né? Até que tem irmão, às vezes vem buscar e eu vejo, assim, é bem legal, porque a gente acaba criando, assim, laços, né? Bem importantes, assim. E aí, a minha ideia, assim, também é que a partir desses laços que a gente cria, aproxima vocês da disciplina de história, né? Porque dificilmente a gente vai... Claro que a gente vai aprender de diversas maneiras, mas quando a gente cria um laço ali, quando a gente tem uma facilidade melhor de ouvir aquela pessoa, quando a gente tem uma admiração, quando a gente tem, né, um certo carinho, como vários alunos meus, o meu irmão falava de ti, o meu irmão gostava de história, então já vem com aquela, eu também vou gostar daquela professora. Então já se abre, né? Já passa a ver a disciplina como uma coisa legal, como uma coisa interessante. Acaba se tornando uma aula intuitiva, né? Porque tipo, tu fica mais à vontade com a pessoa, exatamente. Tu já conhece um pouco da vida dela, daí você não vai ter medo dela, porque você já conhece ela, já sabe que ela é brincalhona, que nem você, né? Louca também. Um pouco. Né? Eu acho que o André, você não gosta muito, né? Teve uma aula no passado, assim, né? Como? Teve uma aula no passado, assim, que quando tava separado em semana, né? Você lembra aquela vez do André, que ele pisou... Sim, tu era desse grupo? Sim, é porque a pessoa... Conta aí. Não, mas eu não fiz um barraco de verdade. Não, todo mundo da escola ouviu. É que a pessoa pisou no cocô do cachorro... Podre, né, cara? Podre. E ele veio pra sala de aula, na minha aula. Tem que ser na minha aula. Fedeu a sala inteira. Exatamente, da aula da professora, que era uma das depois das primeiras, né? Sim.
Daí depois começou a feder exatamente na da professora, né? Exatamente. E daí a gente começou a caçar o cheiro, né? Porque ele tava podre, a gente começou a caçar o cheiro. E aí a gente chegou à conclusão que era o André. E aí ele tinha passado o pé no piso ali. Então, assim, o cocô é assim, quanto mais você mexe, mais ele fede. Ele ficava assim... Condições, né? A mesa tinha aquela parte aqui, ele ficava se arrastando. Ele ficava arrastando o pé pra tentar limpar, só que tipo, né? E daí, obrigatoriamente, eu falei, você vai pegar um pano, vai limpar e some. E ele trouxe o pano podre pra mim. O que eu queria pra aquele pano? Vou jogar fora esse pano, rapaz. Daí a Soraya disse a mesma coisa, né? A Soraya disse que era pra jogar fora, ela vinha lavar aquele pano. E ele saiu mancando, sem um tênis, porque eu falei que era pra ele lavar o tênis na... Então, né? São coisas que acontecem e a gente acaba não esquecendo. Mas eu gosto do André. Dá pra perceber um pouco, assim, né? Eu gosto do André. Não gosto do cocô no tênis dele, mas eu gosto dele. E a gente aprende muita coisa na escola. Vocês, às vezes, os colegas são as pessoas que vocês vão questionar as coisas, né? Vocês vão ter a convivência com os colegas, com os professores. Muitas vezes em casas a gente não tem coragem de perguntar pro pai, pra mãe, às vezes alguma coisa. Porque é nosso pai e nossa mãe. Né? Então eu sei disso, porque eu também fui adolescente, os nossos pais foram adolescentes, né? Os nossos irmãos foram adolescentes, então a gente passou por essa fase. Então a gente sabe quais são as situações que se colocam. Eu não posso também cobrar que vocês tenham a mesma maturidade de uma pessoa de 30 anos. Apesar de que tem pessoas de 30 anos que não têm maturidade nenhuma. Realmente, né? Né? Como eu digo. Hoje em dia, né? Né? Então, enfim, né? A gente sabe que o adolescente fazer umas cagadinhas é normal. O adulto fazer é mais complicado, né? Então, às vezes é na escola que vocês vão questionar alguma coisa, que vocês vão entender uma coisa de outro ângulo, que vai entrar num debate diferente, como eu sei que vocês gostam de debater, ou às vezes, né, até em outras aulas, de estar ouvindo a opinião do outro, de estar questionando algumas coisas também, colocando a sua opinião, de estar confrontando. Às vezes você não concorda com alguém, mas isso também não... Você consegue conversar com aquela pessoa, né, e ouvir a ideia dela e colocar a sua e chegar num consenso. São coisas que às vezes em casa é mais complicado, né? A gente às vezes não consegue com o pai e com a mãe, assim... Realmente. Né? Até porque o pai e a mãe geralmente é um respeito diferente, né? Então, muitas vezes eu sei porque até com o meu pai, né? Até hoje mesmo, eu sendo uma mulher de 34 anos, que vocês não queriam perguntar a minha idade. Minto, gente, eu tenho 35, senhor. Nossa, nem sabe a idade, pelo amor. Tá, gente, eu fiz 35 agora, 10 de maio. Senhor Jesus Cristo. Então, enfim, sendo uma mulher de 35 anos, tem coisas que eu não consigo debater com meu pai. Porque a cabeça dele, além de ser diferente da minha, né? Bem diferente. Ele é meu pai, então acaba tendo uma situação que é diferente, né? Que não consegue, né? Porque, tipo, tudo parece desrespeito, mas às vezes não é. Querendo qualquer coisa que tu vai falar pro teu pai ou pra tua mãe... Tipo assim, tem que pensar antes, né? Porque se tu não pensar, tem que falar alguma coisa. Pode gerar uma briga. Acha que é desrespeito. É complicado, é bem difícil. Daí ficar com consciência pesada se acontecer alguma coisa, né? É difícil. Às vezes você quer perguntar também alguma coisa, fica com vergonha, né? Depende, assim, vocês que são meninos, mesmo que seja, né, pro pai, às vezes também não tem essa facilidade. Pra mãe, pior ainda, muitas vezes os meninos têm vergonha. Né? Ou às vezes é mais com a mãe e com o pai tem vergonha, mas assim, eu fico pensando que como eu sou mãe, então eu vejo assim que também eu espero que o meu filho tenha assim amigos, né, que tenha pessoas que possam ser, como é que se diz assim, amparar ali, fazer esse papel, né, porque às vezes ele comigo... Os alunos, às vezes, comigo conseguem conversar uma coisa. Às vezes, ele, como meu filho, talvez não vai conseguir. Né? Porque a relação é diferente. Eu vi umas coisas da professora no Instagram do filho, né?
Né, professora? Coitado do seu filho. Tu viu ontem? Tipo, Mas eu perguntei pra ele se podia postar. Eu sempre peço autorização dele. Mas os amiguinhos dele vê isso, professora? Ele não tem os amiguinhos. Eu não tenho os amiguinhos dele no Instagram. Não, professora. ele eu não tenho. Mas Tá bem, né, professora? Porque se os amiguinhos dele vê isso, os amigos dele... vamos Coitado identificar do para o menino, público né? o que era, né? Que era o filtro de choro. E ficou muito engraçado, porque ele tava comendo, então ele tava com a boca aberta e comendo e rindo. Parecia que tava e parecia chorando. que ele tava tipo com os dentes pra fora. Ficou muito engraçado, assim, sabe? Mas eu pedi pra ele se podia postar. E ele geralmente gosta, apesar que assim, eu acho que ele tá numa idade ainda que ele ainda acha graça das coisas que eu faço. Vai chegar uma hora que ele vai ter vergonha. Tipo assim, vocês acham engraçado, vocês têm 13, 14, né? O pessoal de 13, 14 anos acha engraçado as coisas que eu faço. Mas se eu fosse mãe de vocês, talvez vocês iam achar meio bizarro e não iam gostar. Que é natural. Né? Entendeu? Então, mas por enquanto, assim, tá... Uma mãe absolutista é difícil, né? Uma mãe absolutista. E lá em casa é também, tá? O regime absolutista, ele impera na sala de aula e em casa também. Explica pro povo o que é o regime absolutista. Não sei, com as minhas palavras eu não sei identificar muito, né? Na nossa sala, a professora é a rainha absolutista. É ela que manda. A gente não tem democracia, nós não temos nossos direitos. É meio injusto, mas a gente aceitou, né? Porque ela é absolutista. Porque não tem como reclamar também, né? Vamos fazer revolução na escola. Revolução Francesa, parte 2. Quem que vai ser o Robespierre? Cuidado com o período do terror, hein? Vocês vão tirar eu e a coisa vai ficar pior. Verdade. Não pode contrariar, senão... É por isso que eles preferem o professor Sebastião de geografia, sabe? Porque eu sei que eu sou absolutista e o regime do Sebastião provavelmente é um regime democrático ali. Eu acredito que ele seja uma república presidencialista, não sei como é que foi, né? Eles devem... Tem 6 meses ainda para converter nós, né, professora? Talvez, né, professora? Eu sei que o amor pelo Sebastião é maior, mas não tem problema. Eu me garanto no meu sistema bruto. Tem 6 vezes ainda, professora. Mas assim, o objetivo não foi alcançado. Se vocês chegarem no vestibular daqui 4 anos, 5 anos, enfim, não sei como é que vai ser o ensino médio ali pra vocês, né? Quantos anos vai durar com essas mudanças que estão acontecendo. Mas se perguntar alguma coisa sobre regime absolutista que vocês têm que identificar, vocês não vão saber? Vocês não vão colocar que é um regime democrático. Vocês vão identificar o que é o espírito do absolutismo, vocês vão conseguir. Então o objetivo é alcançado, né? A gente ouviu aquela história que a dona Rose passou e vocês falaram do regime absolutista. Eu tinha pensado só em ditadura, a história que a dona Rose contou, que falava de um vilarejo ali que estava oprimido, que o rei coordenava a cidade e era soberbo e ficava tudo para ele, não repartia com o povo e o povo passava fome. Isso, e daí ele começou a tirar tudo, a cor, né? As pessoas não podiam usar cores, né? Só ele podia usar cor, amarelo. E o povo ficou cinza. Isso. E daí tinha grupos secretos que pegavam as cores e usavam elas, mas daí o rei prendia essas pessoas. Né? Isso, exatamente. Ele começou a reprimir cada vez mais. É tipo festa com poesia, aquelas festas que não é legalizada. Sim, é clandestino. Festa clandestina. Então aí eu pensei em ditadura, né? O que parece pra vocês? Eu pensei em ditadura. E vocês falaram do absolutismo. E eu não tinha pensado em nenhum momento no absolutismo, não veio à minha mente, assim, sabe? Veio ditadura, eu fiquei com aquela coisa, parece uma ditadura, não sei o quê, e aí vocês falaram do absolutismo, cara, também se encaixa, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa, mas assim, um rei absolutista, ele podia ter várias coisas ali que ele comandar de maneira errada, né? E não tinha uma democracia, as pessoas não podiam dizer, não, tá errado, né? Se posicionar contra era bem perigoso. Porque, tipo assim, que nem na Revolução Francesa teve esse marco, assim, né? E nem na história lá também tava puxando pra isso, porque na Revolução Francesa tinha, como posso dizer, depois da Revolução Francesa tinha, como que era o nome? Período do terror. E antes tinha também esse período, era o período né? absolutista. Daí, tipo assim,
foi muito difícil para pessoas, querendo ou não, passar por um período absolutista e depois por um período de terror, que é ainda mais difícil. Porque acharam que ia ser bom, né? Porque, na verdade, a revolução acontece, né? Porque já vem a mudança de pensamento, já vem ideias diferentes, né? O mundo tá mudando, ali, as ideias iluministas e tal. E o povo começa a ter noção do seu poder, apesar que a burguesia comanda ali, né? Porque tem o poder econômico, mas depois a gente vem para o período do terror, né? Que é quando a gente percebe que não, beleza, os jacobinos ali, né, assumem, que ótimo, que legal, né? Um grupo que lutava pela maioria, né? Que era um grupo mais radical, mas veio o período do terror. Então a gente concentrar o poder nas mãos de alguém somente, né? É perigoso. Né? É bem perigoso. Que nem já saíram de uma fase difícil, né? Que foi o absolutismo. Que ali já também é uma fase difícil. Principalmente porque eles estavam passando, né? Passando crise econômica, passando necessidade. Tá, ainda tem mais um rei absolutista que só quer tudo pra ele. Também é meio difícil, né? Depois tem pra fase do terror, que eles acham que tudo é traição, que qualquer pessoa faz está traindo a pátria, vamos dizer, a pátria deles, da França. Todo mundo acha, daí e aí não tem aniquilava, exatamente, né? Não tem muito tempo de se defender, volta, né? Não tinha justiça. Não tinha. Mataram até o rei, né? Guilhotina, né? O rei falou e ponto. Não tem pra tu. Se o rei falou, tu tá morto. Depois do período do terror, o rei também não servia mais pra nada. Porque já daí tentou fugir, matou, pegaram. A guilhotina não perdoava, né? Então, é complicado. E quantas pessoas foram injustiçadas, né? A gente tem que pensar nisso quando a gente pensa em pena de morte, assim, né? A gente tem que pensar que muitas pessoas defendem a pena de morte, mas elas acabam não percebendo como o sistema judiciário, que vem do iluminismo, né? Lembram? Do executivo, judiciário e legislativo. Uhum. Então, o sistema judiciário, muitas vezes, ele não está funcionando. Né? E aí, como é que a gente faz para ter a justiça plena, né? Para a gente saber que realmente não existem dois pesos e duas medidas, que a justiça é cega. Então, a gente tem aqui no nosso país, por exemplo, situações onde a gente percebe que muitas vezes o dinheiro, a influência, eles vão pender, né, muito. E será que isso é justiça realmente, né? Quando alguém que tem mais dinheiro, alguém que tem mais condições, alguém que tem mais contatos, digamos assim, vai ser julgado de uma maneira diferente de alguém que não tem. Então a gente tem que pensar bem, assim, são debates que a gente passa de uma coisa que aconteceu, né, há bastante tempo para chegar na realidade, né? Tipo assim, tem muita gente que foram julgadas, né? Na época da Revolução Francesa, tem muita gente que foram julgadas injustamente, pode ter acertado algumas, né? Mas até se tu pensar mas até que existe, ponto, né? Você pensar diferente, né? Na época da Revolução Francesa, eu não concordo ali com o que os jacobinos estão fazendo, não concordo com Robespierre. Até que ponto isso é traição? Até que ponto isso é errado? Né? Porque numa democracia verdadeira a gente tem o direito à liberdade de expressão. Os próprios iluministas já defendiam a liberdade de expressão. Então posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas vou defender até a morte o direito de dizê-la. Então, né, eu sei, por exemplo, eu e Jorge, a gente não concorda em muitas coisas, mas eu respeito e ele me respeita, né? Não quer dizer que ele não goste de mim ou que ele esteja errado. São visões diferentes. Naquela época não tinha um senso de justiça correto para julgar essas pessoas que supostamente eram traidoras. Exato. Esse que é o problema de você concentrar o poder demais nas mãos de uma pessoa só. Que é do juiz, né? Tipo assim, ou qualquer regime, né? A gente tem uma ditadura ali, a gente vai ter extinção de direitos, né? A gente tem as ditaduras, sejam de que lado que for, elas vão ter concentração na mão de um grupo pequeno de pessoas. Eles vão depender disso, né? Eles vão ter que... Se tu vai para uma justiça, né? Que nem hoje em dia, vamos dizer que tu é inocente. Tu vai depender daquele grupo. Ou tu vai depender da sua advogada, né? Tu vai estar... Por isso tem que ter o direito de se defender, né? E aí a gente tem, né, os julgamentos de primeira instância, de segunda instância. Por quê? Porque às vezes o julgamento não ter sido acertado, então tem que ter o direito a recorrer. Então, tudo depende, né? A gente tem, por isso que existe a questão, o judiciário julga, mas a legislação, ela é feita, né, pelos legisladores. Então, assim, as pessoas que nos representam, elas vão fazer as leis. Por isso que a gente tem que entender que
é muito importante o regime democrático, né, os 3 poderes, e saber escolher quem vai nos representar. Porque se a gente acha que X está certo, a gente tem que votar em alguém que vai nos representar lá na hora de legislar que o X está certo, né? Então a gente tem que escolher alguém que nos represente, porque a gente não consegue ir lá votar, né? Na Câmara, a gente não consegue ir lá no Senado votar. Então a gente tem que ter os representantes da nossa vontade. Né? Que a gente escolhe, né? Exatamente. E é esses caras que vão estar legislando e depois o judiciário vai julgar com base naquilo ali. Então, né? Por isso que a gente tem vários debates, né, no Brasil, assim, como a pena de morte, liberação de drogas, a questão do aborto. Então tem o debate, porque tem vários grupos. Então a gente vai ter os grupos favoráveis, os grupos contrários, os grupos que estão ali debatendo. Então, essa questão de debater e de saber que não é todo mundo igual, né? Que é importante para chegar num consenso. É complicado, assim, mas a gente tem tudo isso graças ao pensamento que veio mudando, né? Aos iluministas que começaram a ter essas ideias, a divulgar, a debater, né? A Revolução Francesa e muitas outras que vieram aí para dizer que o cidadão tem direitos, né? E a gente foi caminhando, né? Então é uma coisa assim que é o que eu digo, a história ela não é o passado. A história ela não é morta. As pessoas acham, por que eu vou estudar história se todo mundo que eu estou estudando já morreu, né? Mas não é isso. A história ela é viva, né? A história, se você não entende o passado, você não tem como entender o hoje. Você não tem como ter um senso crítico, né? Plenamente conseguir compreender, formar sua opinião. Você tem que entender de onde vem. E é um processo que você vai compreendendo ao longo do tempo, né? E chega no hoje. Que nem hoje já tem muitos jogos assim, né? Que entende isso, né? Que compreende, já ensinam isso. Que nem tem Assassin's Creed. Que tem uma parte da Revolução, né, francesa. Uhum. Daí tem... Pra ver como é importante, né? God of War, tem a mitologia grega, a mitologia nórdica. Sim. Tipo assim, se tu jogar algum desses 3 jogos, assim, que vem na minha cabeça... Tem muitos da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra. Que né? Daí, tipo assim, tu vai ter que entender, né? Porque tu não vai... Tipo assim, tu vai ter que passar de fase, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, tu vai ter que entender, tu vai ter que ver como pode dizer... Ver como, tipo, com o que tá acontecendo, né? O que tá certo e como é que você tem que agir. Eu não... Cada movimento... God of War é que eu mais conheço, assim, né? Claro que depois que chegou um que acho que era... Eu acho que a gente teve até o Play 2, se eu não me engano. Daí chegou um que o próximo a gente já não tinha mais, o próximo Play a gente não jogou mais, né? Porque a gente não tinha condições de comprar... Eu acho que era o próximo, era o Play 3. Eu não lembro até qual que foi no Play 2. Eu sei que o próximo era... A gente não tinha, né? Mas assim, eu lembro que você tinha que entender. Então tinha assim, os deuses que estavam a teu favor, eu acho que era Atena, se eu não me engano. Aí tinha a Medusa, que você pegava a cabeça dela, né? Então por que a cabeça da Medusa, né? Daí tinha várias coisas que você ia entendendo. Teve até a morte do Zeus, é o Zeus? É o Zeus, a morte do Zeus. Tem uma cutscene que passa... O Zeus, o Kratos, né? O Kratos enfia a espada, acho que é a espada, mas ele tá na batalha junto com... E aparece Zeus gigante, e Kratos pequenininho, e Zeus jogando raio no Kratos. É quase uma... Se vocês forem observar, né? A gente pensar no Kratos pequeno e no Zeus gigante, a gente pensa em Davi e Golias, né? Sim. É quase uma analogia ali com o cristianismo ali, né? De que o pequeno pode vencer se ele estiver correto. Mesmo sendo o Play 2, dava pra entender o jogo, né? O Play 2 sabe que não tem uma qualidade muito grande. Pra mim era ótimo. Pra mim também era ótimo. Pra quem jogou... Apesar que eu gosto do Play 2, né? Eu gosto do Super Nintendo, gente. Não vamos falar mal. Não posso, gente. É maravilhoso. Daí nisso, tipo... A emoção mesmo que o jogo passava, né? Mesmo sendo, tipo... com uma qualidade mais baixa, que hoje em dia um Play 5, né? Eu imagino. Sendo uma qualidade mais baixa, tu tinha aqueles momentos que ficava bolinha, daí tu conseguia, tinha que sair, né? Tinha os objetivos que tu tinha. Tinha até um que o cara vinha pra enfiar uma espada no Kratos, tinha que ficar bolinha, era difícil. Tinha a Hydra, né? Que é aquela no mar, né? Então era difícil de vencer ali, aí você tinha que fazer os esqueminhas, assim, mas era...
E você vai aprendendo, sabe? E tu ficava bravo, porque tu tentava e não conseguia, né? E também tem muitos filmes, né? História é uma coisa que é incrível. Assim, quantos filmes que tem influência da mitologia egípcia, da mitologia grega. A mitologia grega mesmo é gigante, né? Livros e filmes. A Idade Média, assim, ó, a gente tem muitos filmes, essa história de cavaleiros, assim, essa coisa de conto de fadas, essa história assim da mocinha, da princesa que foi salva. Então a gente tem muita influência, muita influência na literatura. A gente tem muita influência do Renascimento, né? As artes. Hoje o Renascimento já foi influenciado pela Antiguidade Clássica, né? Por Grécia e Roma. Mas hoje, até hoje, gente, Mona Lisa acho que é a obra de arte mais famosa, sabe? Quem que não conhece Mona Lisa? Então, a gente tem muitas obras que com certeza influenciam até hoje, como obras literárias também, né? Então, por exemplo, Shakespeare, meu Deus, assim, personagens que foram construídos ali. As histórias de herói, de mocinha e aquele amor impossível, tem tudo a ver com Romeu e Julieta. Então, se a gente for, eu gosto de tal coisa, mas assim, como que se chegou hoje até tal coisa? Então, a gente começa a observar que teve influência. E quando a gente estuda história, a gente começa a entender, né? Então a gente tem muitas séries que tem a ver com a Idade Média, por exemplo, Senhor dos Anéis. É claro que existe toda uma criação de um mundo de Senhor dos Anéis, mas tem uma influência muito grande da questão da Idade Média, né? De costumes e de paisagens. Por exemplo, Game of Thrones, né? A série também tem muito a ver. Nossa, inúmeras, né? Que são coisas que nos trazem influência, que a gente gosta hoje em dia, que a gente às vezes nem percebe qual que é a influência, de onde que vem, né? Então é bem, bem legal se a gente começa a pesquisar. Eu não gostava muito de... Vamos voltar para o assunto de jogo, né? Eu não gostava muito de God of War. Eu gostava mais da mitologia nórdica, né? Eu acho a nórdica mais... Pra mim, eu acho que é melhor pra mim, né? Daí o meu primo, o Nathan, né? Ele ama a mitologia grega. Ele me ensinou o jogo umas 3 vezes. Ele me ensinava o que era Zeus, me ensinava todos os deuses que apareciam na franquia do God of War, do 1 até o 2. Acho que foi até aí que teve o God of War no Play 2, né? Uhum. Daí a gente zerava o jogo. Tipo assim, eu gostava, mas não era uma coisa que eu queria jogar. Daí eu fiquei uma semana na casa do meu tio, que eles foram viajar. E lá eu joguei o God of War 4, que foi da mitologia nórdica. Daí eu gostei, né? Daí eu comecei a gostar. Mitologia nórdica, né, gente? A gente tem o Thor ali, por exemplo, né? Que é um super-herói que foi totalmente inspirado na mitologia nórdica, né? Então a gente tem a Marvel, simplesmente a Marvel. Se a gente pegar filmes da Disney, a gente consegue observar muitas coisas, né? A gente até trabalho filmes com vocês, né? Vocês sabem, mas a gente pegar assim, veio na minha mente, por exemplo, a Mulan, que é a minha princesa favorita, né, que eu amo. A gente consegue ver a China antiga, né? A gente consegue observar, né, dinastia, toda uma questão, claro que a Mulan, o desenho, ela é muito engraçada, tudo, mas realmente é uma lenda chinesa. A gente consegue observar, assim, como é o papel da mulher, né? Só por ser mulher, ela não podia nem falar em público, né? Então, como que era o papel da mulher naquela época? A questão, são várias coisas que você consegue observar. E muitos outros, né? Muitos outros filmes, desenhos, a gente consegue buscar ali, a gente consegue trabalhar a história com aquilo ali também. Tem até desenho que tem, pelo que eu me lembro, que minha prima vê, né, a mais pequena, que acho que é mais pra antigamente, né, pra Idade Média, que seria um desenho, né, simples, né, desenho que a criança gosta, assim, era tipo uma menina, era o quê? Acho que era alguma coisa de princesa, filha do rei, acho que era. Uhum. Daí ela gostava muito de atirar, mas o pai dela não gostava, né? É a Valente. É Valente. Daí era da Idade Média, né? Ela tem um cabelão vermelho, é a Escócia ali. A gente tem uma linha do tempo das princesas. A gente tem a linha do tempo das princesas. Eu sou a louca da Disney, né, gente? Eu amo. Eu sou uma ogra, mas eu amo as princesas. Eu sou uma ogra, mas eu amo as princesas. A gente tem uma linha do tempo com as princesas, assim, onde que elas viviam, onde se passou a história e mais ou menos a época. Então a gente consegue fazer ali 1400 e tanto, 1700. A Bela, se eu não me engano, ela é de... A Bela e a Fera, é 1700 e alguma coisa.
Daí tem, que é na França, por exemplo, então a gente tem na Alemanha, a França é que mais tem princesa, né? Aí, mas só pra vocês terem uma ideia, a Moana é uma princesa pré-histórica. Então, eu não lembro se eu trabalhei com vocês no 6º ano, eu acho que a gente estava no ensino à distância, né? Mas a Moana é uma princesa pré-histórica. Tanto que vocês podem observar que eles têm agricultura já, né? Mas eles não têm registros escritos. Você não vê registros escritos na Moana. Você vê os desenhos, as tatuagens, né? A tapeçaria que eles fazem ali, mas não tem registros escritos. E eu estava vendo realmente, tem ali quantos mil anos antes de Cristo, não lembro, mas eles até fizeram o mapa das estrelas, quando ela vai se guiando para poder achar o Maui, né? O mapa das estrelas é daquela, como se fosse, eles conseguiram traçar para ser como eram as estrelas ali naquela, porque vai mudando ali, eu não sei exatamente como, mas eles fizeram uma projeção de como seria naquela época para poder no filme o céu pré-histórico, digamos assim. Então é muito legal. Tipo assim, que nem na Moana ali, né? Nós vamos ver a parte do coração lá, né? Que leva lá, né? Tudo tem a ver com a mitologia. Tu também gosta? Não, porque eu assistia lá, porque minha prima fez aniversário, eu assistia com ela. Legal, mas legal. É legal. Daí da parte do filme da Moana que ela mata a mulher lá que sai do vulcão. Isso vamos entrar. É uma mitologia que a gente chama assim, pode até chamar de mitologia pagã, né? Porque... Eu achei muito parecido com a mitologia nórdica, porque tem um gigante, né? Uhum. E lá também leva um pouco para isso. Tipo assim, no fundo, dá para relacionar com os porque dois, na né? cultura ali dos povos do Pacífico, né, tem muito essa questão das ilhas. Então, assim, cada ilha ter um nome, cada ilha ter uma importância. Então, querendo ou não, as ilhas, elas são quase deuses para eles. Porque naquela época da pré-história, né, no início, as manifestações religiosas, elas eram muito ligadas à agricultura, à terra. O que dava a vida para eles? A terra. Então, dali vem aquela ideia da fertilidade ser importante, da mãe terra. Então, por isso essas representações que uma ilha é uma deusa, né? E de que... O que eles estavam perdendo ali? Eles estavam perdendo os peixes, eles estavam perdendo as plantações, a agricultura. Então, isso para eles era morte, né? Então, E é uma história, assim, que a gente consegue aprender muita coisa. A gente consegue aprender muita coisa, como mostra os navegantes, né? Porque o pai dela não quer sair da ilha, mas na verdade eles eram navegantes, porque foi assim que eles foram povoando várias ilhas, foram chegando também até a América, né? Uma das maneiras de chegar. Se tu for ver isso, né? A Disney em si, tu pensa que é uma coisa de bobo, vai criança mais pequena assim, né? Tu pensa que é uma coisa de bobo, mas se tu for entrar nas histórias mesmo, tu vai entender, tu entrar mais profundo nelas, assim, tu vai saber que a professora disse que é de 1400 até uma tal data. Se for entrar profundo, não nas profundas, né? Porque quem é roteirista... tem que criar uma história, né? Eles têm que entender, eles fazem uma pesquisa. Então, assim, seja um roteirista de um filme, seja de um jogo, porque o jogo também tem um roteirista, o jogo também vai ter uma história, né? O jogo também vai ter um objetivo. Então, eles têm que estudar, né? O cara... no mínimo, se ele vai querer fazer um jogo sobre mitologia grega, ele tem que estudar, ele tem que entender, ele não vai poder colocar qualquer coisa, né? Porque não vai fazer sentido. Então, ele tem que entender, vai ter um objetivo lá. Então, querendo ou não, tem história, sabe? Então, assim, a história tá em tudo. A gente pensa que não, mas a história, ela tá em tudo, né? Ela é parte da nossa vida. E a gente entendendo, a gente consegue, por exemplo, assim, né? A gente consegue perceber essas coisas nos jogos, a gente consegue perceber essas coisas nos filmes, nos livros, porque a gente tem uma visão crítica. A gente busca. E assim a gente tem que ser com a vida, né? Quando a gente vê, a gente gosta disso, a gente busca, a gente quer entrar mais. Entender, exatamente. A gente tem que ser assim, né? Crítico com tudo. Acho que dá. Meu Deus, a gente fala um monte, né? O tempo passa voando, cara. Meu. Tô passada, chocada. E aí eu quero ver nós falar tudo de novo isso, Andrei. Nossa. E tem como, não tem como só cortar assim. Vou postar esse. Só cortar. Postar esse, mas eu nem passei perfume. Eles vão sentir o cheiro agora. Deixa eu levantar um pouquinho aqui que... Isso é do seu teste? Não. Tá. Foi teste, nós ficamos 1 hora e pouquinho conversando aqui. Gente, mas deu? A gente tem que se despedir? Então esse vai ser... A gente não falou nem projeto, né? O nosso projeto do podcast. Se prendeu, O projeto é esse. O projeto é
buscando pessoas e tá entrando nos assuntos e essa conversa descontraída. Né? Nós não queremos muito puxar para o assunto da escola, queremos também puxar, mas entrar num assunto mais diferente, mais interativo, né? Isso. Porque, né, e vão ter personalidades muito interessantes aí que vão contribuir com o podcast aí de vocês. E é isso. É isso, né? Isso aí? É. Beleza. Tchau. Tchau.